Fala galera, aqui é o professor Jorge, Central do Enem na área. Hoje estamos dando continuidade ao nosso estudo da hidrostática, mais especificamente no subtópico pressão. Vem comigo! Com relação à pressão, nós apresentaremos inicialmente a sua definição matemática. E é essa definição que, em geral, nós aplicamos na pressão dos sólidos. Vocês vão verificar nos exercícios que vocês vão resolver com o professor Sérgio Orlando. Ok? Qual é essa definição? Essa definição nos diz que pressão ela é a razão, doutores. Toda vez que a gente falar de razão, entenda a divisão entre força e área. Beleza? Mas essa força que nós estamos nos referindo é aquela componente que é normal ao plano de contato. Ou seja, se ela tiver inclinada, nós teremos então que utilizar a componente dessa força. E essa componente será sempre essa que é perpendicular à superfície de contato. Matematicamente, como é que a gente faz? Ora, doutores, nós vamos multiplicar a força pelo seno do ângulo formado, segundo essa figura aí, entre a horizontal e a força. Senhores, acontece que algumas vezes em alguns livros, algum outro material, outro professor, pode ter feito uma referência e essa força ela é multiplicada pelo cosseno do ângulo. Mas, senhores, na verdade, o ângulo que é fornecido, quando é cosseno, é um ângulo formado entre o vetor e a vertical, e a componente normal. Tudo bem? Mas o que os senhores têm que tirar de tudo isso é que, para eu calcular, eu tenho que utilizar as técnicas matemáticas, normalmente usando seno e cosseno, para conseguir essa componente que é normal à superfície de contato. Beleza? No exercício você vai treinar isso. Olha, doutores, uma forma da gente compreender, às vezes a gente confunde muito força com pressão, é tomar essa pequena experiência que eu estou lhes demonstrando ao lado. Você vai pegar um lápis e fazer a pressão, Você vai comprimir esse lápis entre o seu indicador e seu polegar. Apesar das forças aplicadas serem as mesmas, isso não acontece com pressão. Tenho certeza que o doutor deve estar falando, quando eu fizer essa compressão aqui, provavelmente não. Você tem certeza que quem vai doer vai ser o indicador. Ok? Isso se dá pela diferença de pressão. Então, doutores, guarda aí. Quanto menor a área, vai doer na ponta. Quanto menor a área, maior a pressão. Ok? Então, nós aplicamos a mesma força, entretanto, nós temos pressões diferentes. E a pressão maior é onde a área de contato é menor. Tranquilo? Eu lhes apresento aí a unidade da pressão, a unidade no sistema internacional, tá, doutores? Força em Newton e a área em metro quadrado. Portanto, é Newton por metro quadrado. Bacana? Aí eu já lhe digo, que 1 Newton por metro quadrado, em homenagem ao grande cientista Blaise Pascal, foi homenageado e fazendo essa substituição do Newton por metro quadrado, a gente diz que isso é um Pascal. Então, 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Bacana? Para a gente ter mais uma noção sobre pressão, eu vou lhes convidar a imaginar uma linda praia, doutores. Vamos lá. E nessa praia, vou pensar aqui uma linda mulher correndo. Em geral, doutores, as pessoas, quando praticam esportes, utilizam tênis. E você sabe que o tênis é o calçado mais adequado. Mas imagine o seguinte, porventura, vamos imaginar que essa cidadã trocasse esse tênis por um sapato de salto. Eu tenho certeza que você já, sem fazer a experiência propriamente dita, sabe que ela terá maior dificuldade em se locomover de sapato de salto. Por que isso? Ora, a área de contato do tênis com a superfície ela é maior, enquanto que no salto ela é menor. O conjunto todo do salto e do tênis são bem diferentes. Ela é bem maior no tênis e bem menor no sapato de salto. Doutores, quando ela calçar e for se locomover na areia, o salto ele vai penetrar mais na areia, por isso que ele vai dificultar a locomoção. Isso porque quanto a área é maior, nós temos uma pressão menor, então a pressão vai ser menor no tênis.
ok? Porque nós temos uma superfície maior de contato com o chão, com a areia. E isso vai ser o contrário no sapato de salto. Nós temos uma área menor, né, de contato menor. E aí a pressão vai ser maior, ela vai afundar mais do que seria com o tênis. Bacana? Nós também podemos imaginar o seguinte. Bom, retirando essa situação do tênis e do sapato de salto, como é que ela se comportaria pessoas de massa diferente, de peso diferente? É claro, doutores, se for uma pessoa magrinha, né? A gente vai observar isso agora com a questão. Se for com a equação, uma pessoa magrinha, né, é razoável você imaginar, né? E ela vai afundar menos na areia, mesmo estando de tênis ou de sapato de salto. Enquanto que ela ia afundar mais se fosse uma pessoa mais gordinha, não é verdade? Doutores, isso quem nos explica é a própria equação. Ela estabelece essa relação entre as grandezas físicas. Então você pode observar ao lado que a pressão ela é diretamente proporcional à força. Então, quanto maior a força, maior o peso, maior a pressão. Ok? E enquanto que a área não, nós já vimos anteriormente, né? Elas são grandezas inversamente proporcionais. Por isso, quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Tranquilo? Só para a gente concluir, nós vamos dar um último exemplo aqui para a gente reforçar essa ideia de diferença entre pressão e força. Beleza? Nós vamos lhe dar uma situação problema. Sendo o mesmo tijolo, em qual das posições o tijolo exerce maior pressão sobre o chão? Ok? Então eu vou colocar aqui o tijolo, é o mesmo tijolo, em 3 posições diferentes. Senhores, vocês podem já logo raciocinando. Ora, a massa é a mesma, é o mesmo tijolo. Se a massa é a mesma, nós temos o mesmo peso, a mesma força-peso. Então as forças são idênticas nas 3 situações. Ok? Concordo, doutores? Elas são idênticas. A força na situação 1 é igual na 2, que é igual na 3. Se trata da força-peso desse tijolo que está exercendo, né? Devido à sua massa. Bacana, doutores. Mas, entretanto, contudo, todavia, há diferença de pressões. E a pergunta é onde é a maior pressão? Aí eu só doutor raciocinar, eu tenho que escolher a posição no qual a superfície de contato seja menor, a área de contato seja menor. E aí você conclui, né, corretamente, que é a situação número 1. Portanto, a pressão em 1 é a maior de todas. E a menor de todas, porque tem uma área muito grande, maior, é a posição 3. Portanto, como é que fica ordenando isso? Nós temos a pressão em 1 é maior que a pressão em 2, que é maior que a pressão em 3. Bacana? Beleza? Daqui a pouco a gente continua. Valeu!